Queridos, vamos aproveitar essa noite para conversar algo. Eu quero dizer para vocês que por muito tempo eu li esse livro, esse texto, esse que eu vou colocar aqui, e eu descobri que realmente existiam verdades dentro desse texto, daquilo que nós vamos conversar a respeito hoje, que eu imaginava, que eu já tinha lido, que eu já tinha ouvido. Mas eu confesso a vocês que, para mim, aquilo que eu vou compartilhar aqui foi algo muito precioso, porque talvez pela primeira vez na minha vida, depois de tantos anos, eu tenho 62 anos, eu me vi dentro da história, vivendo, não as mesmas circunstâncias desse personagem, mas os mesmos questionamentos. É legal quando você é confrontado com a palavra e esse confronto, sabe, desnuda você. Você começa a se ver dentro dela. A palavra começa a denunciar coisas em você que você não fazia ideia. E eu confesso que foi muito, muito, muito precioso poder conversar um pouco e ler sobre isso e hoje pregar sobre isso. Né? Hoje eu vou falar sobre um personagem muito conhecido e talvez o homem que mais teria uma mensagem a respeito de restituição. Esse homem chama-se Jó. Tá? E eu vou repetir, eu não me identifico com Jó por causa dos seus sofrimentos, por causa das suas lutas, não é isso. São proporções totalmente diferentes. Eu não tenho o dinheiro que ele tinha e eu não passei o que ele passou. Mas eu me identifico com alguns questionamentos e alguns comportamentos que eu nunca tinha visto na vida de Jó. E ao estudar para pregar sobre isso, a respeito desse assunto, eu comecei a descobrir esses comportamentos em mim. E quando eu comecei a descobrir esses comportamentos em mim, ainda que dificilmente admitido, porque choca a gente quando a gente vê que a gente não é essa bola toda, né? Que a gente não é essa última cocadinha, sabe? Eu fiquei, de todo o coração, fiquei muito confrontado com tudo que o Senhor me mostrou em cima disso. E eu vou dizer para vocês hoje aqui, eu quero abrir meu coração aqui, sabe, e trazer para vocês algumas coisas que foram muito úteis para a minha vida. É uma mensagem que eu nunca preguei na minha vida. Já preguei várias mensagens sobre esse personagem em vários tempos, mas Deus me trouxe um entendimento diferenciado e eu espero que eu possa conseguir transmitir para você aquilo que o Espírito já mexeu comigo, já fez na minha vida. Tá? Então, eu estou primeiro pregando para mim. Né? Assim, foi confronto meu, pessoal. Se pegar em você pela esquerda, pela direita, sabe, me pegou na testa. Pá! Né? Não pegou de raspão, me pegou em cheio, Eu espero que, da mesma maneira que o Senhor me confrontou, para o bem, Ele também possa confrontar você. Porque eu quero dizer para vocês, eu acho que eu vou ficar um pouquinho melhor depois disso. Tá? Eu creio que eu vou, pelo menos decidido a tentar, eu estou. Tá? Abra Tiago, né? Aliás, Tiago capítulo 5, vamos começar com um texto de Tiago. Tiago capítulo 5, versículo 11. Tiago capítulo 5. Versículo 11. Eis que temos por bem-aventurados os que sofrem. Ouviste qual foi a paciência de Jó? E viste o fim que o Senhor lhe deu. Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Deixa eu pegar a segunda parte do texto, diz assim: ouviste qual foi a paciência de Jó. E presta atenção, e viste o fim que o Senhor lhe deu. Eu quero dizer para você, Deus tem um fim glorioso para você. Ouça, Deus tem um fim glorioso para você. Tá? A Bíblia diz que o final é melhor do que o começo. Sabe? Quem foi Jó?
A Bíblia diz em Jó, a partir do capítulo 1, que Jó foi um homem rico. Começa falando a respeito da sua fortuna material, né? Jó era um homem rico. Jó fala que era um homem muito piedoso. Ou seja, ele tinha facilidade de abençoar pessoas. Jó, ele para mim é um exemplo de um homem que conseguiu vencer na vida sem perder seus princípios. E com isso aqui eu quero trazer um primeiro princípio. É possível você ser rico sem deixar o dinheiro tomar conta de você. Tá? Aí eu quero quebrar o primeiro paradoxo. O problema não está na riqueza, o problema é o que a riqueza representa na sua vida. O problema não está no dinheiro, o problema é aonde está o dinheiro na sua vida. Uma coisa é você ter dinheiro, outra coisa é o dinheiro ter você. Jó é um exemplo de alguém que teve recursos, mas não se perdeu por causa dos recursos. Então, primeira coisa, a Bíblia relata Jó como alguém que conseguiu vencer um dos grandes desafios da vida. Ter recursos sem ser tomado por ele, sem deixar que ele tomasse teu coração. A Bíblia diz que o problema não está no dinheiro, está no amor quando você coloca em cima do dinheiro. E Jó conseguiu vencer isso. E nesse campo já tem muita gente tropeçando. Gente que com um pouquinho que tem já começa a se perder. Agora, o que Deus fala sobre Jó? A Bíblia diz em Jó capítulo 1, versículo 1, da seguinte maneira: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este homem, olha o que Deus diz, era íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Fala comigo, íntegro, reto, temente a Deus e desviava do mal. Quem está falando isso é Deus. Então, o que Deus pensava de Jó? Qual era a percepção? Como Deus enxergava Jó? Deus trabalha aqui. Deus destaca 4 princípios da vida de Jó. Primeiro, princípio da integridade. A integridade é coisa de gente confiável. É a coerência entre o falar e o fazer. É alguém que é inteiro, confiável. Integridade é aquilo que você faz quando ninguém está vendo. Deus olhava para Jó e dizia assim: ele não tem nada que esconder. Ele é íntegro, ele é inteiro. Ele não é uma coisa aqui, outra coisa ali. Ele é uma pessoa só. Segunda coisa que Deus trabalha, que Deus destaca, é o princípio da retidão. A Bíblia diz que ele era reto. Retidão é a virtude de seguir sem desvios. Uau! Pá! Está aqui, ó. Deus fala isso o tempo todo. Não se desvia nem para a direita e nem para a esquerda. Se você continuar reto daquilo que eu te orientei, e se você for reto, Deus fala isso para Josué, Deus fala isso para Abraão, Deus fala isso para o povo. Você vai ver isso a Bíblia inteira, dizendo assim, cara, não desvia, não anda, nem para a direita, nem para a esquerda. Se você não for para a direita, mas se for reto naquilo que eu te orientei. Retidão é essa capacidade de não se desviar daquilo que Deus te disse. Nada te tira do caminho. Jó era reto. Nada mudava Jó. Alguém correto com tudo que lhe pertencia. Correto nos seus negócios. Correto no seu casamento. Correto nos seus relacionamentos. Correto na sua maneira de conduzir. O terceiro princípio que Deus ele traz à luz a respeito de Jó com elogio é o princípio do temor. A Bíblia diz que ele temia Deus. Temor é a virtude de seguir sem desvios, mas andando de acordo com as leis de Deus e as leis dos homens. Alguém correto em tudo que faz, mas não somente isso. A Bíblia diz que ele tinha temor, e o temor é o princípio da sabedoria. Logo havia sabedoria sobre ele. A Bíblia diz que havia sabedoria sobre ele. Deixa eu dizer, é possível você ter a sabedoria do alto. É possível você viver debaixo da sabedoria do alto, onde Deus aprova, diz assim, ele tem o temor do Senhor. Todo mundo que teme a Deus é sábio, mas não é sabedoria terrena, humana, é a sabedoria do alto. E ele termina, o quarto princípio pelo qual Deus elogia Jó, é o princípio da prudência. A Bíblia diz que ele se desviava do mal.
Sabe, esse é um assunto tão interessante que Jesus coloca isso na oração do Pai Nosso, como um dos itens importantes. E livra-me do mal, ou seja, não me permita andar no... Jó, ele intencionalmente se desviava do mal. Ele percebia o mal aqui. Talvez um dos primeiros versículos que nós ensinamos para nossas filhas, né? A minha bateu muito nessa tecla, nos cultos domésticos das nossas filhas. Ela diz assim, repete, o homem inteligente, ao perceber o mal, vaza. Querido, o mal vai sempre aparecer diante de você. Ele está ao teu redor, ele vem, ele tenta te seguir. Agora, se eu olho ele aqui, ó, te conheço, sai fora. Então, o Jó, ele viveu o princípio da integridade, o princípio da retidão, o princípio do temor e o princípio da prudência. E quem falou isso foi Deus. Agora, o que Satanás pensava de Jó? Porque o mundo espiritual observa Deus e o diabo. E você vai ver claramente no texto que essas duas forças, essa força do bem, essa força do mal, estava espionando Jó. E cada um tinha uma percepção de Jó. A percepção de Deus era essa, íntegro, reto, sabe? Um homem correto naquilo que fazia, se desviava do mal. Agora, como é que Satanás via Jó? De que maneira Satanás colocou? Jó, capítulo 1, versículo 10 e 11, vai falar a respeito da visão de Satanás sobre Jó. Ele diz assim, porventura, Jó, quando Satanás aparece para Deus, tu não cercaste a ele e a sua casa, e protege ele tudo que ele tem, as obras das suas mãos abençoaste, abençoa o seu gado, a sua terra, mas estende a tua mão e toca em tudo quanto ele tem, e verás se ele não blasfemará de ti. Como é que Satanás via Jó? Satanás diz o seguinte, olha, Jó só é fiel porque o Senhor protege ele. Segunda coisa, Jó só é fiel e só te adora por aquilo que o Senhor dá para ele e não por aquilo que o Senhor é. Satanás coloca dois questionamentos a respeito de Jó. Entenda. Satanás diz assim, ele não está com essa bola toda e ele só é fiel porque tu mima ele, está fazendo carícia nele e aí é fácil ser fiel. Segunda coisa, sabe, se você tirar essa proteção, e se você arrancar o que é dele, tu vai ver o que está lá dentro. Você vai ver quem é Jó de verdade. A percepção de Satanás era totalmente da percepção de Deus. O livro de Jó, na minha opinião, é um memorial para o inferno. Para que fique claro que existem pessoas sobre a face da terra, existe um povo que ama Deus por aquilo que Ele é e não por aquilo que Ele dá. Existem pessoas que amam a Deus porque Deus é Deus e não porque Deus vai te dar alguma coisa. Minha opinião, se eu tivesse que resumir o livro de Jó, se eu tivesse que escrever algo a respeito do livro de Jó, eu diria isso. É um memorial para jogar na cara do diabo que nem todo mundo é como ele pensa. E que nem todo mundo se vende, e que nem todo mundo ama Deus pelos seus benefícios, mas conhece um Deus de verdade, e o ama e o serve por aquilo que Ele é. E eu quero dizer para você, você é esse tipo de gente. Você é esse tipo de gente. E é isso que tem sido feito nesse altar, colocado dentro de você, aquilo que você é hoje. Quantas vezes você ouviu a mesma coisa aqui? A mesma coisa aqui, não é o que está de fora, é o que está de dentro, vamos depositar o que está dentro, sabe para quê? Porque você vai provar para o diabo, porque acima de tudo, nós não precisamos provar para Deus, Deus conhece tudo, mas para o diabo a gente vai jogar na cara dele, sabe? Eu amo a Deus porque Deus é Deus, eu amo a Deus porque eu quero Deus, eu amo a Deus não por aquilo que Ele me dá, e se por acaso, no meio do caminho acontecer algum entreveiro, se por acaso, no meio do caminho, alguma coisa der ruim, quer saber de uma coisa? Deus continua sendo Deus, eu amo Deus e acabou. Ouça, eu quero começar dizendo para você que eu quero dizer que não importa o que o diabo pensa de você, importa o que Deus pensa de você.
Importa é como Deus te vê. Satanás tem 7 teses sobre a vida de Jó. São 7 coisas que Satanás quer provar. Satanás, no seu discurso, ele tenta provar 7 coisas. E essas 7 coisas ele tenta provar na sua vida e através da minha vida. Tem 7 coisas na vida de Jó que Satanás tenta provar que Jó não é um amante de Deus sincero. Tem 7 coisas que Satanás vai tentar provar na sua vida para que você possa responder. Primeira tese de Satanás: Jó ama mais o dinheiro do que a Deus. Segunda tese dele: Jó ama mais seus filhos do que a Deus. Terceira tese: Jó ama mais a si mesmo e o seu corpo do que a Deus. Quarta tese: Jó ama mais a sua esposa do que a Deus. Quinta tese: Jó ama mais a sua estabilidade emocional do que a Deus. Sexta tese: Jó ama mais a sua reputação do que a Deus. Sétima tese: Jó ama mais os seus relacionamentos do que a Deus. Ele levanta 7 questões a respeito de Jó. São as 7 questões que muitas vezes ele ama a respeito de nós. E aí Deus deixa ele tocar em 7 áreas da vida de Jó. E quando Deus deixa tocar em 7 áreas, Deus só está com tudo isso dizendo assim: eu sei quem é Jó. E agora, diabo, você vai precisar saber quem é Jó. Você vai saber quem é Jó. Às vezes, quando começa a acontecer algumas coisas, não é que Deus perdeu o controle, é que Deus confia em você, para você não desfalecer. E para dizer para o diabo: meu filho não é vendável, meu filho não é subornável, meu filho não é interesseiro, meu filho me ama. Então, se você vai tocar lá, se ele vai perder alguma coisa, você vai ver, ele não vai se desviar. Então, perdas nem sempre são perdas. Eu vou pegar aqui e parafrasear a mensagem do pastor Paulo: perdas são provas. Eu vou repetir: perdas nem sempre são perdas, perdas são provas. E se você parar para olhar o que fala a respeito do Novo Testamento, a Bíblia diz que nós somos aperfeiçoados. Subimos de nível quando passamos pela prova. Está passando pela prova? Você está sendo testado. E nem sempre você é testado por Deus. Satanás toca em 7 áreas. A primeira perda que Jó tem, Satanás toca nos bens materiais de Jó. Jó capítulo 1, versículo 14 a 17, Jó perde todos os seus bens. Segunda área que ele toca, ele perde seus filhos. Jó capítulo 1, versículo 18 a 19. Terceira área, Jó perde a saúde. Bem pandêmico. Jó capítulo 2. Na quarta área, ele perde a estabilidade do seu casamento. Jó capítulo 2, 2 a 9. A quinta área, Jó perde a estabilidade emocional. Começa a questionar algumas coisas. Jó capítulo 3. A sexta área, Jó perde a sua reputação. Jó capítulo 4, versículos de 1 a 8. Sétima área, Jó perdeu seus amigos. Jó capítulo 9, versículo 19 a 21. Diante desse cenário, de ser provado, qual foi a resposta de Jó? Abra sua Bíblia em Jó capítulo 1, versículo 20 a 22. Enquanto você abre, deixa eu falar aqui, Nós temos uma definição de quem era Jó e que não se corrompeu. Nós temos uma definição de Deus, do que Deus pensava de Jó. Nós temos uma definição de Satanás, do que Satanás pensava de Jó. Nós temos as ações de Satanás tentando provar para Deus que Jó era o que ele via e não o que Deus via. Agora, qual é a resposta de Jó para esse cenário todo? Jó capítulo 1, versículo 20 a 22. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto,
raspou a sua cabeça e se lançou em terra e o adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, nu tornarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tomou, e bendito seja o nome do Senhor. Eu posso resumir para você? O que ele estava dizendo? Ele disse assim: eu não trouxe nada para o mundo, eu não vou levar nada desse mundo, portanto o que eu ganhei entre o dia que nasci e o dia que eu vou morrer, entre o berço e a sepultura, as conquistas que eu tenho não são a razão da minha vida. Quando Jó diz assim, quer saber de uma coisa? Quer levar, leva, porque eu não vim com nada e nada daqui eu vou levar. Porque eu sei quem me deu. E eu sei quem permitiu ser tomado. E aquilo que eu conquistei não muda quem Deus é para mim. E aquilo que eu perdi também não muda o que Deus tem para mim. Jó está dizendo assim: eu fui rico e não me perdi. E não é agora na miséria que eu vou me perder. Essa é a resposta que você e eu temos que dar. Enriqueci. E o Kiko? Empobreci muito menos. Porque eu vim sem nada. E quando sair daqui, não vou levar nada daqui. E as conquistas que eu tive, do dia do meu nascimento até o dia da minha morte, não vão mudar quem eu sou. Não vão mudar quem Deus é. Mas é claro que nós temos uma alma. E quando a coisa aperta, e apertou feio para Jó, ele tem algumas perguntas. Ele tem alguns questionamentos. E eu tenho uma coisa para te dizer, pega essa aí, né? Eu gosto de pegar a unção daqui, pega aí. Ó, guarda esse negócio de escrever. Escreve aí, o problema não está na pergunta. Deus não tem problema nenhum em responder pergunta. Pelo contrário, quando você vê Abacuque chega diante de Deus com faca nos dentes, dizendo assim: cara, não vai fazer nada não, tá vendo aí, precisando do quê? Não vai fazer nada? Não está vendo o injusto prevalecer contra o justo? Vai ficar de braço cruzado aí em cima? Ele chega diante de Deus com ousadia, né? Ele chega diante de Deus com o coração aberto, sem falsidade, colocando: Deus não está bom não, Deus, tá bom. Deus gosta de gente sincera. Está bom não, Deus, está bom não. Abacuque se posiciona, Deus fala: vou te responder. Eu falei: tá bom, pode responder. Em outras palavras, no capítulo 1 de Abacuque, Deus fala assim: você acha que está ruim? Eu falei: tá, vai ficar pior. Está ruim? Vai ficar pior. Eu vou levantar os caldeus, povo nojento, enjoado, vai chegar, vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai fazer aquilo. E, cara, ele detona Abacuque. Sabe quem é Abacuque? É aquele que chega de Deus diante sincero. Não para questionar o caráter de Deus, mas para tentar entender o que está acontecendo. Capítulo 2, versículo 1, Abacuque falou: tudo bem, Deus, entendi. Conta comigo, eu continuarei na torre de vigia. O que vai acontecer não vai mudar a minha posição. O que vai acontecer não vai mudar a minha posição. O problema não está na pergunta. Talvez a maneira mais clara de você entender isso é você entender a visitação do tal do Gabriel. Gabriel chega, visita Zacarias. E ele traz uma informação: Zacarias, você vai ter um filho. Depois ele sai dali e visita Maria. O mesmo Gabriel dá a mesma informação para Maria. Fala assim: Maria, você vai ter um filho. Zacarias dá uma resposta. Como é que vai acontecer isso? Maria dá a resposta. Como é que vai acontecer isso? Um ficou mudo. A outra foi dita, bem dita. A mesmo anjo, a mesma informação, a mesma resposta. Mas um juízo diferente, sabe por quê? Porque Zacarias questionou com incredulidade. Zacarias: não acredito. Maria disse: olha, estou entendendo nada,
mas se cumpra em mim a tua vontade. Não, o que você entende é o quanto você confia em quem te deu a palavra. Então não há problema de você fazer perguntas. E Jó fez 34 reclamações. 16 perguntas. Talvez o capítulo 31, 30 em diante, seja o que mais vai refletir a respeito disso. Ele chega ao ponto de, no capítulo 31, versículo 35, Jó 31, 35, ele vai dizer assim: ai, quem me dera que me ouvisse. Eis que o meu desejo é o que Todo-Poderoso me responda, e que o meu adversário escreva num livro. Jó está angustiado por respostas. Ele tinha 34 questões, 16 perguntas. Eu dividi em 12 blocos. Tá? Eu dividi em 12 blocos. Primeiro bloco, primeira pergunta de Jó. Por acaso pequei com os meus olhos? Ele disse, olhei para alguma donzela? Cometi algum erro na minha maneira de olhar? Segunda pergunta, qual é a minha resistência ao erro? Por acaso eu sou incorrigível? Você vai ver isso no versículo 5, no versículo 6. Tudo no capítulo 31, do 1 ao 4, ele vai dizer assim, pequei com meus olhos. Do 5 ao 6, ele vai dizer, qual a minha resistência ao erro? Do 7 ao 8, ele vai dizer assim, como eu consegui o que eu tenho? Foi injustamente? Faltou idoneidade? Do 9 ao 12, diz assim, cobicei a mulher do outro. Do 13 ao 15, ele vai dizer assim, oprimi aqueles que me serviam. Do 16 ao 23, ele diz assim, demonstrei generosidade. Do 24 ao 25, ele pergunta, fui avarento? Do 26 ao 28, ele pergunta, fui idólatra? Do 29 ao 30, ele pergunta, fui vingativo? Do 30 ao 32, ele pergunta, fui hospitaleiro? Do 33 ao 37, diz assim, eu fui omisso? Do 38 ao 40, ele diz, fui justo para com a terra? Fiz alguma coisa errada? Dentro das 16 questões que eu dividi nesses 4 blocos, Jó está dizendo assim, eu não estou vendo nenhum problema em mim. Meio que está dizendo assim, eu sou bom. Eu sou bom. Eu não mereço isso. Só que por trás disso ele está assim, o Todo-Poderoso tem culpa no cartório. Se eu não errei, quem é que errou? O que estava por trás de Jó era um orgulho, uma soberba. Jó era o tipo do crente que ele era orgulhoso de ser íntegro. Sabe quando o cara chega a ser, ele tem orgulho da sua integridade? Só que orgulho é um orgulho nem sempre positivo. Sabe gente assim, eu sou íntegro. O que estava por trás dessa afirmação de Jó era, se eu não errei, Deus tem culpa no cartório. Depois das 12 afirmações de Jó, as 16 perguntas, as 34 queixas, você sabe como é que Deus respondeu para ele? Do capítulo 38 ao capítulo 40, ali estão as respostas de Deus. E Deus responde de 2 maneiras. Primeira maneira, Deus ficou calado. A Bíblia diz que Deus não falou nada. Você vê no versículo 38, Deus não deu uma palavra. Já falou, esperneou, gritou, bedou, acusou. E Deus lá em cima, ó. Porque Deus não precisa se justificar. Deus não precisa provar quem Ele é. Mas quando ele viu que o bichinho estava sofrendo muito, ele decidiu responder Jó. E ele respondeu Jó com 70 perguntas. E o capítulo 38, 39 e 40, você vai ver Deus respondendo as perguntas de Jó. Eu dividi as 70 perguntas
em 4 partes. Não dá tempo de falar sobre as 70? Mas o primeiro bloco de perguntas que Deus faz a Jó é em 5 partes. Primeira coisa, Jó, por acaso, quem é você? O que você sabe? Olha o que diz Jó 38:2. Quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Falou, cara, tu sabe nada e está falando demais. Primeiro bloco é, rapaz, se enxerga. Quem é você? O que você sabe? Aí ele começa o segundo bloco. A segunda parte diz assim, por acaso, você estava lá? Você estava lá quando eu lancei os fundamentos da terra? Você estava lá quando eu separei a água da terra? Você estava lá quando eu criei o firmamento? Você estava lá quando eu orientei as estrelas? Você estava lá quando eu trouxe para o lugar onde você habita a terra? Você estava lá? Você estava lá quando eu separei as águas? Você estava lá? Você estava lá? E Deus começa a levar Jó para o lugar dele, e a impressão que eu tenho é que Jó foi ficando miudinho. E Deus não acusou Jó, Deus só perguntou, rapaz, quem é você? Você sabe quem sou eu? Você sabe como é que eu fiz o mundo? Você sabe como é que eu organizei o mundo? A terceira coisa que Deus fala é, Jó, por acaso, você sabe, e ele começa, você sabe onde fica o depósito dos ventos? Você sabe quanto eu preciso de espaço para ter na minha mão todos os oceanos? A Bíblia diz que os oceanos cabem na palma da mão de Deus. Jó, você conhece as estrelas pelo seu nome? Porque eu conheço cada uma, e as chamo e elas obedecem. Jó, você sabe. Terceira coisa que Deus diz é, Jó, olha o quanto você não sabe. O quanto você não me conhece. O quanto você está errado. Porque se você soubesse como é que eu fiz as coisas, se você estivesse presente no dia que eu fiz, se você conhecesse o meu poder e a minha grandeza, Jó, você não sabe nada. No quarto bloco de perguntas, Deus pergunta assim, você me culpa de quê? Jó 40, versículo 7, 9, diz assim, cinge agora os teus lombos como homem, e eu te perguntarei, eu quero ver se tu me explicarás, porventura também tornará tu vão o meu juízo, ou me condenará para te justificar? Ou tens braço como Deus, ou podes trovejar como voz, como Ele faz? Sabe, queridos, Deus diz assim, Jó, você está me culpando de quê? O que ele estava falando nada mais é do que retratando aquilo que foi a grande perda do homem. Aquilo que foi o primeiro grande erro do homem para com o Deus que criou todas as coisas. Chama-se jogo de culpa. Muitas vezes acontecem algumas coisas na vida da gente, e a gente aqui lança para Deus, a culpa é sua. Foi isso que Adão fez. Quando Adão pecou, ele falou assim, a culpa é do Senhor que me deu essa mulher. Se o Senhor não tivesse me dado essa mulher, não tinha dado errado. Então, se eu errei, a culpa é sua. Se eu estou passando o que eu estou passando, a culpa é tua. Deus está falando assim, de novo, você está me culpando de quê? Você está culpando o meu juízo? Quando foi que eu fiz algo que merece culpa da sua parte? E a última parte das 70 perguntas, Deus diz assim, devo alguma coisa para você? Sério? Te devo alguma coisa? Jó capítulo 41, versículo 1, Deus diz assim, quem primeiro deu,
para que haja de retribuir-lhe, pois tudo que está debaixo de todos os céus é meu. Ele está falando assim, rapaz, não te devo nada. Se você tem alguma coisa, foi eu que dei. Você está me cobrando o quê? Se aquilo que você tem foi eu que te dei, se a saúde foi eu que te dei, se o dinheiro foi eu que te dei, se a vida foi eu que te dei, se o sopro foi eu que te dei. Se eu te dei as coisas, você está me cobrando o quê? O que eu tirei seu? Te devo alguma coisa? Prometi alguma coisa que eu não fiz? Em outras palavras, o que você tem é meu. Não preciso tomar seu aquilo que me pertence. É assim que Deus responde às 70 perguntas de Jó. Com 5 blocos. Eu quero aqui deixar uma lição para não ser esquecido. Para mim e para você. Ninguém pode dar nada mais do que Deus. Deus sempre vai dar mais do que você. Ninguém pode exigir nada de Deus. Meu Deus, você está ligado? A impressão que eu tenho é que está todo mundo dando uma engolida feia a coisa. Querido, eu vou fazer que nem Deus para Abacuque, que está ruim vai ficar pior. Ouça, a restituição não é um merecimento, nem uma obrigação de Deus, porque tudo é dele. A restituição é um direito conquistado por um ato de amor. Deus nunca tomou nada seu. E aquilo que você perdeu, Deus vai te devolver. Não porque você merece, não porque você é bom, não porque você é justo, não porque você anda certo. Deus vai te devolver, porque Ele te ama. Não pense que esse ano da restituição é o que você vai fazer para impressionar Deus, que vai constranger Deus. As suas lamúrias, as suas queixas, a sua retidão não produz restituição se não foi por causa de um ato de amor de Deus. Você vai dar uma resposta com integridade, com retidão, com ações. Mas a restituição nada mais é do que Deus dizendo assim, tá, tomaram o que é teu, agora eu vou lá tomar de quem te tomou e eu vou te devolver. Porque não foi eu que tomei. Eu vou repetir. O que é a restituição? É Deus dizendo para o homem assim, alguém tomou alguma coisa que eu te dei. Ou você entregou pelas suas atitudes inconsequentes alguma coisa que eu te dei. Agora, porque eu te amo, eu vou lá pegar de volta para devolver para você. Deus deu tudo, não toma nada e ainda corre atrás para devolver para você aquilo que você perdeu. Pastor, o que é a restituição? É só isso. Deus te deu tudo, alguém mexeu no que era teu, você jogou fora o que Deus te deu, e Ele lá de cima diz assim, eu te amo tanto, que eu vou buscar aquilo que eu te dei, e você perdeu, ou alguém tomou, porque eu te amo. Isso é restituição. É o que Deus estava tentando falar com Jó. Jó, se liga! A impressão que eu tenho é que depois dessa conversa, dessas 70 perguntas, Jó foi ficando pequenininho. Pequenininho, igual hoje do Eli, né, miudinho. Sabe? Foi ficando pequenininho. Nós descobrimos o nome dos anjos aqui. Nós estamos aqui na maratona, descobrimos o nome dos anjos. Só o Paulo Canuto pode ter anjo com nome. Né? Aí foi ficando miudinho, foi encolhendo. E no capítulo 42, Jó faz 7 descobertas. Abra sua Bíblia em Jó 42. Versículo 1 a 8. Depois dessa conversa toda, depois de Deus ter mostrado para Jó tudo que você já ouviu, Jó diz assim, então respondeu Jó ao Senhor dizendo, bem sei, eu, que o Senhor tudo pode. Fala comigo, tudo pode.
Segunda coisa que Jó diz assim: nenhum dos seus propósitos pode ser impedido. Eu bem sei que ninguém pode impedir o que o Senhor tem para fazer. Quem é este que sem consentimento encobre o conselho? Por isso, relatei o que não entendia, coisas que para mim eram inescrutáveis, o que eu não entendia. Escuta-me, pois, e eu falarei. E te perguntarei, e tu me ensinarás. Com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi, mas agora os meus olhos te veem. Por isso, me abomino e me arrependo no pó da cinza. Sucedeu que, acabando o Senhor de falar com Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti, contra os teus 2 amigos, porque não falaste de mim o que é reto para com meu servo Jó. Tomai agora, pois, 7 bezerros, 7 carneiros, ide ao meu servo Jó, oferecei holocausto por vós e pelo meu servo Jó, e ele orará por vós. Porque deveras a ele aceitarei, para que não vos trate conforme a vossa loucura, porque vós não falaste de mim o que era reto ao meu servo Jó. Então, ele faz o temita, Bildade, o suíta, Isofar, o namatita, o fizeram como o Senhor lhe dissera, e o Senhor aceitou a face de Jó, e o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e restituiu e acrescentou o dobro, tudo quanto ele possuía. Jó fez 7 descobertas. E agora eu queria que você ficasse bem atento, porque essas descobertas mudam a sua vida. Porque foram as descobertas que mudaram a vida de Jó. Deixa eu fazer um breve resumo do que eu falei até agora. Quem era Jó? Um homem que não se corrompeu por aquilo que ele tinha. Como é que Deus via Jó? Íntegro, reto, temente a Deus, fugia do mal. Como é que o diabo via Jó? Interesseiro, vai largar Deus, vai proteger Deus, vai abandonar Deus, é só tocar no que é dele, é só tocar na família dele. Ele cria 7 teses e diz assim: Jó é interesseiro, tira a saúde de Jó, você vai ver, tira o filho de Jó, você vai ver, tira o dinheiro de Jó, você vai ver. O diabo faz as 7 coisas, você vê todas elas acontecendo. E depois das 7 coisas acontecendo, Jó diz assim: nu eu vi, nu eu fui, não trouxe nada, não vou voltar com nada. Quer saber de uma coisa importante para mim? É Deus, e está acabado. Mas a alma de Jó começou a gritar ao longo da perda, das falações das pessoas que o cercaram. E Jó, então, diante das inquietações, ele tem 34 questionamentos, 16 perguntas, dividido em todo o bloco, questionando e colocando diante de Deus a sua autocapacidade de ser santo. Eu não fiz nada errado. Eu cuidei do pobre. Eu dei hospedagem para a viúva. Eu fiz aquilo. Eu não fui injusto com aquilo. Vida. Meu Deus, que eu mereço isso. Deus, Deus. E reclama com Deus. Aí Deus fica em silêncio, volta e faz 70 perguntas para Jó. Jó vai ficando miudinho. E como ele não tem como responder as 70 perguntas, ele chega à conclusão, ele começa a ver, através das perguntas de Deus, que ele não sabia nada de Deus. E ele faz 7 descobertas, e eu vou falar sobre essas 7 descobertas para a gente encerrar. Que são 7 descobertas para você ser restituído. 7 grandes descobertas que nós precisamos ter na vida. Primeira descoberta: Deus é poderoso. Deus é onipotente. Jó chega à conclusão e falou: quer saber da coisa, Senhor? O Senhor tudo pode. Primeira descoberta para mudar a história de perda e ter restituição é você saber que Deus basta um único movimento da cabeça dele e muda tudo. Sabe, basta Deus lá de cima dar uma piscadinha para um anjo e falar assim: pá. Querido, a nossa sorte
está na mão do Todo-Poderoso. E a hora que você descobrir que Ele tudo pode, e que para Ele nada é impossível, você para de questionar Ele. E você para de achar que tem alguma coisa errada com você. O problema não é saber quem errou, o problema é saber quem pode mudar as coisas. Deus pode mudar tudo na tua vida. Não há nada demasiadamente difícil para Deus. Não há nada que Deus não possa. Eu tenho uma outra notícia para te dar. Presta atenção. Deus não está atrasado. Uma das irmãs de Lázaro chega até Jesus e fala: Jesus, se o Senhor tivesse chegado antes, como se Jesus estivesse atrasado. Jesus não está atrasado na tua restituição. Jesus não está atrasado na tua vida. Jesus não está atrasado. Jesus não está atrasado. Jesus não está atrasado. Jesus não se atrasa. Jesus não se atrasa. Aí Jesus só dizendo: fica quieto aí, estou atrasado não. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Um pai pergunta para Jesus: Jesus, meu filho está aí, teus discípulos não puderam. Se o Senhor pode, acho que Jesus dá aquela risada de canto de olho e fala: eu? Se eu posso? Eu sei que eu posso. Agora, para você é possível se você crer. O que está em questão não é se Deus pode, é se você crê que Ele pode. Ouça, presta atenção. A grande descoberta que Jó teve, que eu e você precisamos ter, é que o nosso problema não está se Deus pode, é se nós cremos que Deus pode. Isso muda a tua vida. Está ruim? Tá, mas Deus pode. Está difícil? Tá, mas Deus pode. Primeira descoberta de Jó: Deus tudo pode. A segunda descoberta, essa é boa. É um segredo. Nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados. Ei, presta atenção. Tem uma cartilha escrita a teu respeito. Tá? Tem um documento a teu respeito. Tem algo pelo qual Deus escreveu: vai ser assim. E eu tenho uma notícia para te dar: vai ser assim mesmo. Já disse, não é só a sua capacidade de poder, mas a certeza de que o Senhor tem planos, e esses planos jamais poderão ser frustrados, nem por mim e nem por o diabo. Nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Terceira descoberta de Jó. Essa é boa. Essa pega qualquer um. Falei demais. Verdade. Falei demais. Porque eu falei do que eu não entendia. Olha o que diz o versículo 3 de Jó 42. Quem é este que sem conhecimento encobre conselhos? Por isso relatei o que não entendia, coisas que para mim eram inescrutáveis, e eu não podia, e eu não entendia. Jó diz assim: devia e perdi uma grande oportunidade de ficar calado. Falei demais. Dei vazão à minha alma. Você está entendendo o que está acontecendo aqui? Você consegue se ver que nem Jó? Querido, foi uma lambada atrás da outra na minha vida. E se não pegou em você, foi porque foi tudo que pegou em mim, aí não sobrou você. Calado. Calado. Quarta coisa. Senhor, me ensina. Terceira coisa que Deus descobre, que já descobre, quer saber outra coisa? Deus me ensina. Versículo 4 diz: escuta-me, pois, e eu falarei, e perguntarei, e tu me ensinarás. Jó está falando assim: eu estou pronto para aprender o que eu não sabia. Só tem uma maneira de eu mudar, Deus. Eu preciso me abrir ao teu ensino. Querido, você ouve isso aqui
todos os dias, 10 anos. A igreja que tem 10 anos. Por 10 anos se ouve a mesma mensagem, com textos diferentes. É a mesma mensagem. A verdade está na palavra. E quando você deixa a palavra te ensinar, a palavra te muda. Esta é uma igreja que ensina exatamente isso. Aquilo que o Jó descobriu, vocês estão sendo ensinados há 10 anos. Me ensina, porque só tem um jeito. Se eu conhecer a palavra, se eu viver a palavra, não vai dar nega. Não vai dar ruim. Mas se eu não conhecer a palavra, o que o Jó está falando assim? Eu errei porque eu não sabia, eu errei porque eu não conhecia, eu errei porque eu não estudava, eu errei porque eu não cria, eu errei porque eu não tinha me aprofundado na Bíblia, eu errei porque verdades foram colocadas ao contrário da minha vida, mas agora me ensina. Nossa, quer mudar as coisas da tua vida? Fala assim, Deus me ensina. Me ensina. Me ensina. Me ensina. Me ensina. Quinta verdade. Quinta descoberta. Eu achei que eu sabia. Eu achei que eu conhecia. Olha o que diz o versículo 5. Com o meu ouvido, com o ouvido dos meus ouvidos, ouvi. Mas agora, os meus olhos te veem. Ele falou, você quer saber uma coisa? Eu estava totalmente errado. Agora eu preciso verdadeiramente conhecer esse Deus que eu criei. Esse Deus que eu imaginei. Eu preciso vencer essa teologia que eu construí sobre Deus, para viver a teologia que a Bíblia fala sobre Deus. Não é mais o que eu acho dele, é quem ele é. Sexta descoberta. E essa aqui é fatal. Pequei. Me arrependo. Versículo 6 diz, por isso, me abomino e me arrependo no pó da minha cinza. Se não houver um quebrantamento genuíno, um arrependimento genuíno, é conversa fora. Não adianta você ouvir tudo isso, se depois de tudo isso não mudar algo dentro de você, eu vou dizer assim, a culpa não é de Deus, é minha, e eu preciso me arrepender. Me arrepender do que eu pensei, me arrepender do que eu falei, me arrepender do que eu imaginei, eu me arrependo. A Bíblia diz que é um coração quebrantado, contrito, é esse o coração que Deus não resiste. Sétima e última grande descoberta que Jó fez. E eu acho que essa aqui é a mais importante de todas as descobertas. No versículo 7 e 8, há uma história interessante. Há uma história interessante, no versículo 7 e 8. Depois que Deus fala com Jó, Jó entende, Jó coloca. Deus chega para os amigos de Jó e fala assim, rapaz, vai lá. Vai até onde está Jó. Porque vocês falaram demais de mim, vocês colocaram um Deus que não é esse Deus. Vai lá, leva para Jó um sacrifício. E a Bíblia diz que quando eles chegaram com o sacrifício, Jó construiu um altar. Por favor, preste atenção. Aqui está o segredo de toda mudança. E Jó ofereceu naquele altar o sacrifício. Sabe qual a grande sétima descoberta que ele viu? Todas as queixas dele, todas as perguntas dele, é porque quando começou a provação, ele deixou o altar. Eu vou repetir. Jó capítulo 1. A Bíblia diz que Jó era um homem de oração. Jó era um homem de altar. Jó era um homem de sacrifício. Jó oferecia sacrifício pelos filhos antes deles pecarem. Jó vivia no altar de Deus. E o altar de Deus fez ele se tornar reto, íntegro, temente a Deus e desviado do mal. Mas quando o pau começou a quebrar, você não vê Jó voltar para o altar em nenhum momento. Deixou que a carne tomasse conta dele. As perguntas tomassem conta dele. E ele foi se afundando, culpando a Deus, culpando a isso, falando aquilo mais. E aí Deus fala assim, Jó precisa voltar para o altar. E quando Jó constrói um altar,
depois de 39 capítulos, quando Jó volta para o altar, quando Jó volta para o lugar de onde ele nunca devia ter saído, a sorte dele começa a mudar. A grande descoberta da restituição é que os problemas, as perdas, não podem te tirar do altar. É isso mesmo. Você pegou. Presta atenção. Tudo que Jó viveu, eu não queria viver. E talvez nunca viva, e talvez nunca ninguém viva o que Jó viveu. Mas o maior problema de Jó foi que Jó era um homem de altar. Jó era um homem de oração. Jó era um homem que vivia na presença de Deus. Olha o capítulo 1, olha lá. Ele era capaz de oferecer no altar sacrifício até para o filho que ainda ia pecar. Com a possibilidade do filho pecar. Ele é um homem que vivia do altar, mesmo que todos os dias ele estava no altar. E o Senhor me chamou a atenção quando o Senhor falou bem, desde que ele saiu do altar, que as provações começaram, a Bíblia nunca mais falou que ele voltou para o altar. E tudo que ele sofreu, embora tenha justificativa, embora tenha explicação, se potencializou porque ele deixou o altar. E quando Deus leva Jó de volta para o altar, e que Jó chega no altar e oferece sacrifício, a Bíblia diz que Deus viu que Jó voltou para o lugar que teria poupado ele de tantas perguntas, de tantas questões. Quando você está longe de Deus, você questiona Deus. Mas se você não deixar o altar, mesmo diante das perdas, você vai sofrer menos. E a restituição virá mais rápido. A última e talvez a maior de todas as descobertas de Jó, e é que eu quero deixar com você, é que foi a lição para a minha vida. As perdas, elas têm que me aproximar do altar e não me tirar do altar. Porque se durante o período de luta e perda eu me deixar tomar pelas perdas, eu vou perguntar, questionar, sofrer, levar os outros a sofrer, culpar Deus, o mundo, culpar todo mundo, culpar a pastora Mina, vou culpar todo mundo. Porque a minha alma está governando. E o que vai colocar a alma no lugar é quando o Espírito voltar ao altar. Quando Jó volta para o altar. Quando Jó volta para o sacrifício. A Bíblia diz. Aí Deus devolveu a ele. Não só o que ele perdeu, mas o dobro do que ele perdeu. Fique em pé, por gentileza. Eu queria que você guardasse essa grande descoberta. Talvez, se eu tivesse falado somente isso, teria sido suficiente para você entender o que é a restituição. Ouça, queridos, a restituição é fruto da bondade de Deus. Não são dos seus méritos, não é da tua integridade, não é da tua retidão. A integridade, a restituição, ela não é um direito seu, mas é um direito conquistado por Cristo na cruz do Calvário. Tudo que você tinha ou tem, foi Deus que deu. E não importa, não está em questão o que, quando, porquê e quem foi responsável pela perda. Uma coisa eu posso dizer: as perguntas de Deus. Quem é você? O que você sabe? Onde você estava? Sou culpado de quê?
Te devo alguma coisa? Deus está dizendo assim: Jó, tem nada a ver com isso. Mas uma coisa eu tenho para te dizer. Deus fala para ele: sabe, volta para o altar. Porque no altar você conhece um Deus que você não conhecia. No altar você fala menos e ouve mais. No altar você questiona menos. No altar você não pensa em avaliar Deus, você pensa em avaliar você. Quando você está fora do altar, você avalia Deus. Quando você está no altar, você avalia você. Toda vez que a gente avalia Deus, é porque está longe dele. Porque quanto mais perto você está de Deus, quanto mais você vê a sua grandeza, quanto mais você vê seu poder, quanto mais você descobre o quanto ele pode, quanto mais você descobre o quanto ele fez, quanto mais você descobre o quanto ele ama, menos você vai julgar ele e mais você vai julgar você mesmo. E aí diz: Deus, me perdoe, volte para o altar, porque nesse lugar haverá restituição. Pastor Hélio, por gentileza.